Eu sou Marcos Petri e este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista, hoje direto aqui do Instituto Butantan em São Paulo, onde eu estive discutindo recentemente o papel do museu para a inclusão de um autista na sociedade. Estou aqui com a Larissa Foronda, que é a coordenadora do Museu Histórico do Butantan e também do Butantan para Todos. Oi Larissa, eu separei aqui umas perguntas para a gente falar sobre essa inclusão nos museus e a importância que o museu tem na vida de uma pessoa. Primeira coisa, eu gostaria que tu dissesse para a gente qual que é a importância que tu vê do museu para os adultos, os adolescentes e as crianças hoje em dia. Bom dia, que bom que vocês estão aqui. Eu vejo de uma maneira bastante marcante, porque o museu ele sempre traz uma história, ele traz um tema, ele traz algo diferente daquilo que a gente costuma ver. Então, os museus hoje em dia, eles contam uma história muito importante. E de uma maneira geral, a gente tem uma história de museus que ainda está se desenrolando, os museus ainda estão se desenvolvendo, inclusive para abrir para os deficientes. Verdade, para conseguir englobar o deficiente em toda a história, né, da sociedade onde o museu está inserido. Claro, porque a princípio os museus foram feitos não para receber os deficientes. E hoje em dia, sim, existe esse pensamento de criar materiais especiais, de trazer essa acessibilidade em todos os sentidos, tanto física quanto em termos de acervo. Então existe uma mudança de pensamento hoje em dia, ainda bem, né? Porque aí tem que estar acessível para todos. Certamente, certamente, o que me leva à próxima pergunta que eu separei aqui. Como é que está surgindo essa ideia no Brasil de discutir o ambiente inclusivo do museu? Como é que está o surgimento? Então, na verdade é isso que eu falei. Antigamente não se pensava de maneira alguma, mesmo porque as pessoas deficientes ficavam em casa. Certo, As famílias geralmente escondiam, né? Então, meu filho tem uma deficiência física, então ele nem vai para a escola, ele fica em casa, até porque a acessibilidade física também não era algo a ser pensado, né? E hoje em dia, essa mudança de pensamento tem acontecido de uma maneira mais efetiva. Então, você pode acessar os museus de todas as maneiras. Então, tenho ali um equipamento que possa receber o surdo, que possa receber o cego, que possa receber o autista, que possa receber o cadeirante, e aí englobar e receber todos esses tipos de público. Então eu acho que tem, só para terminar, fechar aqui, eu acho que tem sim um pensamento inclusivo, de maneira que todos os museus estejam abertos a todos os públicos. Mas isso é um processo, né? É importante falar, não é uma coisa que nós vamos conquistar assim da noite para o dia. Nós estamos abrindo um panorama e aos poucos nós vamos convencendo a muita gente, como tu disseste, deixar o filho explorar o museu, né? Tirá-lo um pouco de casa. E acho também, Marcos, que tem uma questão até de gestão, da gestão dos museus estar sensibilizada quanto a isso, de ficar atento às leis que já foram homologadas, que estão aí em funcionamento, e também pensar, então eu vou reservar para os museus que já existem e que não estão acessíveis, vamos reservar então um determinado, assim, dentro do orçamento, reservar uma parte desse orçamento para acessibilizar o museu. Isso seria muito importante. Acho que já está sendo discutido, né? Como a gente bem pôde perceber no evento que teve aqui do Cultural, a gente pode perceber exatamente isso que tu estás falando, que a verba está começando a ser pensada para isso. Totalmente. Agora os museus, por exemplo, eu trabalhei no Museu do Futebol, antes da gente abrir, eu trabalhei desde o início, antes da gente abrir foi pensado isso. Já é um museu que já abriu com a acessibilidade pensada para isso. E é muito bacana isso, porque o futebol é a alma nacional, né? E tem muita história lá do Brasil, história mundial, tem muito mais do que futebol lá naquele museu. Eu sempre gosto de incluir, assim, falando cotidianamente, quando tu citas o futebol, olha só, pessoal, que bacana, né? Um esporte que é nosso, embora eu seja um perna de pau monstruoso, eu acredito e reconheço a importância do futebol. Então, tu me disseres isso já é contributivo para nossa proposta aqui no canal, né? E eu gostaria de saber, por último, como é que a gente cria uma ponte, Larissa,
entre as escolas que visitam aqui os museus, não só esse, mas os museus do Brasil inteiro, a acessibilidade e sensibilizar a comunidade? Como é que a gente começa a pensar nessa troca? Você falou uma coisa muito importante. Como é que a gente começa a pensar? Porque eu acho que é um trabalho de formiguinha que pode tomar grandes dimensões. Então, se você faz no seu ambiente de trabalho e começa a divulgar, o outro fala, olha que legal o que eles estão fazendo, eu vou fazer também. E as escolas, na verdade, o que a gente faz, a gente tem o nosso agendamento, tem tanta escola que procura a gente que a gente nem precisa procurar a escola. E dentro das escolas, dentro desses grupos, vêm pessoas que têm deficiências variadas, às vezes deficiência múltipla. E o que a gente faz? A gente tenta localizar isso antes deles chegarem, porque quando eles chegam aqui, a gente pode oferecer um atendimento inclusivo, a gente pode oferecer um atendimento acessível a todos. E é uma questão importante pontuar que até a escola, não sei se percebe isso aqui em São Paulo, mas lá em Santa Catarina se começa a trabalhar muito a questão da deficiência, não como um limitador, mas como um jeito diferente de ser, né? Eu acho que é isso que possibilita o que tu estás falando, Claro. A troca constante. A troca constante, a gente pode aprender muito um com o outro. Exatamente. E a gente tem que aprender a conviver com a diferença, né? Não é porque é diferente que eu deixo em casa, que eu não incluo na escola, que eu não levo a parques, a museus. Acho que é justamente ao contrário. Que é a próxima barreira que nós discutíamos aqui mesmo, né? Quando se fala em país desenvolvido, se vê muitos cadeirantes, muitas pessoas com mobilidade reduzida na rua. E não é porque tenha mais cadeirantes, nem mais pessoas com mobilidade reduzida. É a própria maneira com que a rua é pensada. É verdade. Cabe reflexão. E eu acho que esse ambiente do museu é onde se começa. Como tu falaste, tem tanta história aqui que ela merece ser compartilhada com todos, né? Com certeza. E eu acho que também isso que você falou é muito importante. A gente tem que mudar o pensamento. Isso. E o que tu dirias para uma pessoa mais jovem, do tipo, eu tenho 25 anos de idade, uma faixa relativamente jovem, para vir ao museu, seja ela portadora de uma deficiência ou não? O que tu dirias para quem está assistindo esse vídeo para estar conectado à cultura dos museus no Brasil? Eu acho que é importante, Marcos, isso que você levantou é um ponto muito importante, que eu acho que as pessoas têm que visitar mesmo, conhecer os museus das suas cidades, quando for conhecer uma cidade, conhecer o que aquela cidade tem para mostrar, o que os museus dela falam, o que eles se interessam em mostrar para as pessoas. Eu acho que é muito importante e acho que é legal isso que você falou, deficiente ou não, dá uma ligada. Ou então, vocês têm serviço, vocês oferecem audiodescrição, vocês têm alguma coisa para surdos, né? Porque aí também isso faz as pessoas do museu acordarem. Se não tem, para eles providenciarem. Isso, sempre é uma questão a se pensar, né? Totalmente. Tudo gira em torno de um paradigma que a gente vai quebrando aos poucos, né? Uhum. Eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço. Ceder essa pequena entrevista aqui para o Diário de um Autista. É um prazer. Larissa Foronda falando um pouco de museus, integração e inclusão. Muito obrigado. E visitem o museu sempre que puderem, porque é uma experiência inesquecível. Mudou bastante a minha vida, mudou a da Larissa também, mudou a de tantos brasileiros, quer sejam portadores de deficiência, quer não. Muito obrigado por terem assistido aqui a mais esse vídeo do Diário de um Autista. Um abraço e até um próximo vídeo. Tchau! Vocês são fora?